Eu venho querendo fazer este vídeo há muito tempo, porque venho fazendo previsões sobre a Austrália aqui e ali, aleatoriamente, em vídeos aleatórios. Eu diria que pelo menos há uns 4 anos, porque há 5 anos eu fui para a Europa. E então presenciei os efeitos da migração em massa ao longo de muitas gerações com meus próprios olhos. Eu vi e pensei, é isso que chamam de multiculturalismo. A Austrália não era assim na época, venho observando e, se assistir meus vídeos antigos, verá que eu já dizia que isso aconteceria lá, sempre falei isso. Então, agora isso está começando a acontecer. Eu só queria compartilhar minhas 10 principais previsões sobre a Austrália, o que vocês vão ver nos próximos anos. E isso não é algo que eu estou inventando do nada. Eu não estou inventando isso. Provavelmente muitos já notaram que isso ocorre diante de nossos olhos, mas imaginem que tudo vai se intensificar 10 vezes mais. Porque 2 anos atrás acredito que os australianos foram enganados, pois logo após a Covid tivemos o pior primeiro-ministro da história da Austrália no momento mais inadequado. Então Albanese assumiu o poder em 2022, 2023, se não me engano. E assim que ele assumiu, começou a trazer 500.000 de pessoas por ano. Nos primeiros 2 anos a gente não via nada. Mas agora a minha primeira grande previsão é que vocês vão ver cada vez mais bairros australianos, especialmente em Melbourne e Sydney. E então isso vai se espalhar para outras cidades também, que vão se parecer cada vez menos com a Austrália e cada vez mais com o terceiro mundo. Ok, estou dizendo que vai parecer com o terceiro mundo. Não é só que você vai ver pessoas que parecem diferentes, como Anthony Albanese sempre reduz a isso, dizendo que essas pessoas querem voltar para a Austrália dos anos 70. Eles te odeiam porque você parece diferente. Não, não estamos falando só da estética, como cor da pele. Estamos falando da estética de toda a região. Não porque essas pessoas parecem racialmente diferentes, mas você vai ver mais descarte ilegal de lixo, vai ver mais sujeira nas ruas. Vimos isso no Reino Unido e bem recentemente também no Japão. O Japão era considerado um dos países mais limpos do mundo, pois a limpeza fazia parte natural de sua cultura e a higiene era muito valorizada. No último ano, começaram a inundar o país com migrantes do terceiro mundo. Hoje em dia, há muitos vídeos mostrando lixo espalhado, descarte ilegal e pessoas deixando sujeira por aí. Isso ocorreu no Reino Unido. Se você visitar áreas muçulmanas ou indianas como South Hall, vai notar. Parece que não estou mais em Londres. Estou na Índia, Paquistão ou outro lugar, então isso será cada vez mais comum. Agora você vê isso em Bankstown, em Sydney, talvez em Leichhardt, Noble Park, Sandown Park, em Melbourne. Então você está vendo isso. Agora isso vai começar a se espalhar para outros subúrbios. Isso vai acontecer. Não há nada que você possa fazer a respeito, além de eleger um partido político de extrema-direita como One Nation e esperar que possamos reverter essa tendência. Mas enquanto o Partido Trabalhista continuar no poder, a Austrália vai ficar muito diferente da Austrália a que você está acostumado. Número 2, você vai ver um aumento acentuado no crime. Agora, os dados são simplesmente inegáveis. Até mesmo centristas e pessoas de centro-esquerda não estão mais ignorando isso. Eles admitiram que pessoas de culturas do terceiro mundo trazem seus valores, furtos, estupros e arrombamentos que aumentam muito. Vivenciamos isso na Austrália, mas em escala menor, com gangues africanas fazendo o mesmo atualmente. Tenho certeza de que você já viu ataques incendiários a boates, lojas de bebidas, bordéis e casas de striptease. Um homem do Oriente Médio até disse que a pessoa, eu esqueci o nome dele, a pessoa por trás desses ataques estava usando esses adolescentes africanos para realizar esses ataques, mas ele não está extorquindo por dinheiro. Ele disse, na verdade, que essas coisas são haram. Então esse é um elemento, é um movimento ideológico e não apenas um crime comum. Então você vai ver cada vez mais isso, né? Basicamente você vai ver muita sharia de fato. Observamos esse fenômeno no Reino Unido há quase 10 anos. Mostrei vários vídeos de patrulhas da Sharia, muçulmanos assediando mulheres e homossexuais. Vai embora. Você já viu algo parecido na Austrália, onde homens muçulmanos atraíram homens gays em aplicativos gays como o Grindr, e esses vídeos foram amplamente divulgados. Eu não preciso te mostrar. Então você vai ver mais disso. Crime que não é próprio da Austrália. Você sabe, os australianos têm sua própria cota de atividades criminosas, mas não será dessa natureza. Não será parecido com o que os australianos costumavam fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Os australianos, mesmo no auge das guerras de gangues, não invadiam as casas das pessoas.
Eles costumam fazer ataques a tiros de dentro de carros, mas por algum motivo eles não invadem, eles não entram na casa. Essas gangues africanas mostram que não se importam com limites e gostam de invadir de verdade. E algumas pessoas morreram, infelizmente, porque é isso que queremos dizer com cultura estrangeira. Quando pessoas de outras culturas chegam, trazem suas visões, atividades e tipos de crime culturais. Você verá mais disso. Agora, o terceiro ponto: mulheres australianas. As mulheres australianas vão sofrer, vão experimentar um aumento repentino na violência, violência sexual contra elas. Alguns dizem que já vimos casos de comportamento típico de gangues de exploração sexual. Novamente, é preciso entender a diferença. Sim, a Austrália tem sua própria parcela de PDFs, assim como o Reino Unido teve, mas surgiu uma nova classe. Então, há exploração sexual infantil no Reino Unido. É assim que eles dividiram isso. CSE, exploração sexual infantil, e depois GCSE, que é a exploração sexual infantil em grupo. Então, o que eles perceberam é que na CSE, homens brancos representam a maior parte dessa exploração sexual infantil. Sabe, aquele pedófilo solitário que está apenas esperando para atrair uma criança naquele estereótipo comum de que ele está rondando um parquinho de escola e coisas assim. Se ele for pego, vai para a prisão e recebe uma justiça secundária. Essa é a cultura ocidental e como a sociedade lida com esse problema. Agora, você apresenta outra cultura que enxerga crianças, especialmente as crianças consideradas infiéis, de modo bem diferente. Eles veem crianças brancas de outra forma. Então, o que eles fazem é introduzir esse novo fenômeno que agora é chamado de GCSU, onde eles aliciam crianças, oferecem álcool, cigarros e drogas para elas. E se você é uma criança de 13, 14 anos, se você é uma criança vulnerável, de novo, essa vulnerabilidade é explorada por eles. Uma família branca não estaria tão disposta a explorar uma garota de 14 anos quanto alguém que veio de uma cultura estrangeira e que vê infiéis como criaturas inferiores. A atitude deles com essas pessoas é diferente. E uma comunidade se destaca na Grã-Bretanha. Esta é uma comunidade britânica paquistanesa, não sikhs britânicos, nem mesmo muçulmanos bengalis britânicos. Muçulmanos bengalis britânicos têm seus próprios problemas criminais, mas não são super representados em gangues de aliciamento. Isso ocorre entre paquistaneses britânicos. E quando você analisa ainda mais, de qual parte do Paquistão é Mirpur? Paquistanês. Então, 50% dos paquistaneses britânicos são dessa região chamada Mirpur. Essa região é muito atrasada no Paquistão. Nem a sociedade paquistanesa tradicional é... Não estou menosprezando ninguém, só tentando explicar. Eu só estou tentando te dar o máximo de informações possível para que você possa entender por que as pessoas se comportam de determinada maneira e por que as culturas são importantes. Então, pessoas desse contexto cultural exploraram crianças pequenas, forneceram álcool e todas essas coisas, criaram essa dependência de substâncias e depois as exploraram. Uma vez que eles têm essa menina, essa criança sob seu controle, então o que observamos são alguns dos crimes mais horríveis cometidos. E isso continuou por décadas. E o que é ainda mais interessante é o fato de que o sistema, que inclui vereadores locais, membros da polícia, até deputados, o que eles descobriram é que, por algum motivo, eles estavam acobertando isso. Alguns estavam explicitamente envolvidos nisso. Algumas pessoas tinham seus interesses ligados a isso, mas algumas pessoas simplesmente esconderam porque não queriam que a comunidade muçulmana fosse demonizada. Então eles acobertaram isso por muito tempo, negaram. Mas agora estão tentando reescrever a história. Agora eles estão dizendo sim, alguns relatórios foram divulgados, como o relatório de Casey Barron. E eles disseram, olha, ok, no GCSE são muçulmanos britânicos paquistaneses de Mirpur. Pode-se argumentar que não representam todos os muçulmanos, mas há um grupo específico ali. É por isso que temos visto isso. Deixa eu te mostrar. Isso saiu nas notícias ontem. Esse é só um exemplo, certo? Quanto mais tempo passo, mais exemplos assim encontro. Veja, 2 homens foram acusados de tentativa de sequestro de uma mulher em Liverpool, Sydney. Eles eram do Oriente Médio. Teve outra notícia, eu acho que há um mês, se eu encontrar, provavelmente vou-te mostrar também. Eles também eram muçulmanos do Oriente Médio. Eles horrivelmente são uma mulher australiana. Então existe esse elemento, existe espaço para que homens muçulmanos do Oriente Médio vejam mulheres brancas como infiéis, sujas, inferiores a eles, porque alguns integrantes de gangues de exploração sexual, alguns envolvidos nesse escândalo, até disseram isso abertamente. Como essas vadias brancas são chamadas por vários nomes desumanizadores e dizem que só servem para esse propósito.
Quando você mostra essas estatísticas para pessoas de esquerda ou que defendem imigrantes do terceiro mundo, elas respondem: homens brancos também fazem isso. E isso é verdade. Mas até que a Austrália fosse uma sociedade majoritariamente homogênea de europeus brancos anglo-australianos, eu diria, vamos dizer até 2010, ok? 2010, 2015. 90% da Austrália era composta por australianos brancos, em sua maioria anglo-australianos. A violência sexual e doméstica diminuía constantemente com cada ano melhor que o anterior. Por quê? Por causa de uma sociedade homogênea, havia todo o peso da sociedade por trás do fim do flagelo da violência doméstica e da violência sexual contra as mulheres. Então, a cada ano, as coisas estavam melhorando. E não só isso, assim como as mortes no trânsito também estavam diminuindo, porque é mais fácil treinar homens de uma sociedade homogênea do que homens vindos de culturas totalmente diferentes e estranhas. Por exemplo, se você trouxer uma pessoa sudanesa, uma criança sudanesa, mesmo que ela cresça na Austrália, mesmo que ele nasça e seja criado na Austrália, ele não vai enxergar seus anúncios contra a violência doméstica e contra crimes sexuais como uma pessoa que é culturalmente australiana. Ele simplesmente não vai enxergar dessa forma. Por quê? Porque o pai dele se comporta de uma maneira totalmente diferente. Um pai australiano vai se comportar de uma maneira completamente diferente. Sim, alguns australianos ahm, eh, cometem esses crimes. A violência doméstica é um problema, mas ele vai ser alvo de reprovação por isso. Eu me lembro de uma grande campanha nos anos 2010 que dizia algo como violência contra a mulher. A Austrália diz não. Essas mensagens subliminares realmente funcionavam. Imagine isso, deve ser em Bangladesh ou algo assim. Imagine, você traz essa família para a Austrália, pois é isso que está ocorrendo. Essa é a qualidade das pessoas migrando para a Europa e isso chegará à Austrália. Venho dizendo isso há muito tempo. Está acontecendo. Vocês sabem do que falo, nem é mais uma previsão. Você traz essa pessoa e mostra a ela o anúncio sobre violência contra a mulher. A Austrália diz não. O que você acha? Que impacto isso terá nele? Esquece. Nem os filhos dele vão levar a sério, pois só viram de um jeito. É assim que você controla mulheres desobedientes. A vila toda está se divertindo com o espetáculo. Veja isso. Os jovens estão assim. Não mostrarei o vídeo todo, mas deu para entender. O que acha que vai acontecer? E o motivo pelo qual estou te dizendo isso é que a filosofia deles está completamente errada. Por isso nunca vai dar um bom resultado. De acordo com Anthony Albanese, se esse imigrante vier para a Austrália, não há diferença entre ele e você, ou eu, ou Hugh Jackman, ou Steve Irwin. Me pergunto qual a diferença entre australianos e imigrantes. Porque eu nunca vi isso ser usado antes em um país como o nosso, Sabe, nós temos pessoas que ocupam cargos de alto nível no nosso governo, nos negócios. Sabe, alguns dos gigantes dos negócios neste país vieram para cá como refugiados e como migrantes. Eles são diferentes dos australianos? Então eles sempre se apoiam em uma pequena porcentagem que é bem-sucedida. Eles vão dizer, se dependesse dele, diria, olha o Harry Sultan, ele não é imigrante? Então vamos trazer mais paquistaneses. Nem mesmo 1% vai ser como eu. E não estou dizendo isso para me gabar. Estou dizendo isso como uma realidade, porque eu tive que mudar completamente minha formação ideológica. Eu tive que abrir mão completamente da minha criação cultural ancestral e trocar por outra coisa, mas apenas em termos acadêmicos. A maioria das pessoas não faz isso, nem tem tempo para isso. Elas não fazem isso, mas nascem e crescem em certa cultura. Seus hábitos estão totalmente gravados em sua psique e elas se comportam e agem de acordo com isso. Então essa é uma ideia falsa ou uma noção errada de que não há diferença entre um migrante e um australiano. Acabei de te dizer, culturas importam. Se você trouxer 1 milhão de noruegueses, seu PIB vai aumentar. Noruegueses étnicos, certo? Se você trouxer 1 milhão de bengalis, paquistaneses ou sudaneses, o PIB cai. Há estatísticas sobre isso, já mostrei várias vezes. Ninguém pode dizer o contrário. Antigamente, na ausência de dados concretos e estatísticas sólidas, a gente não podia fazer um comentário firme. Mas agora a gente realmente sabe. Olha isso. Isso é o Reino Unido. Isso é o Reino Unido. Só pessoas brancas contribuem mais do que recebem, em média, 1.444 libras. Ok, então as pessoas brancas têm saldo fiscal positivo. Todos os outros são um ônus líquido. Por exemplo, posição fiscal líquida por grupo étnico, Reino Unido, de 2023 a 2024, certo. Uma família asiática leva para casa 4.135 libras por pessoa. Isso é por pessoa?
Sim, não é por domicílio, desculpe. E então, com os negros, isso aumenta ainda mais. Com outros, aumenta ainda mais. Mestiços também aumenta. Então, famílias brancas estão pagando mais do que recebem. Eles são os únicos. Então, o bem-estar social, a sua ideia de estado de bem-estar social, só funciona quando você tem mais trabalhadores, quando você tem uma cultura de trabalhar mais. Mas quando você traz pessoas dessas culturas do terceiro mundo, cujos países não lhes oferecem nada, então eles pensam: tudo o que eu preciso fazer é ter mais filhos e botar mais criança no mundo. E o governo vai pagar por isso. Mesmo que o governo estivesse pagando por isso por bons motivos, tipo, ok, estamos investindo no nosso futuro, tudo bem. Mas você está trazendo e pagando pessoas que te odeiam e criando a próxima geração de Muhammad Hijabs, Ali Dawas e futuros recrutadores do ISIS. Então, é um ciclo de retroalimentação negativa que só vai piorar. Então, nas mulheres australianas, os crimes sexuais vão aumentar contra vocês. Preparem-se. Temos muitas evidências. Ninguém pode dizer que isso é racismo ou qualquer coisa assim. Quarto ponto. No Reino Unido, começaram recentemente o movimento Raise the Colours. Sabe por que precisaram fazer isso? É porque você não pode agitar a Union Jack, porque os esquerdistas e islamistas e muçulmanos, até mesmo muçulmanos comuns, dizem que se sentem ofendidos com isso. Eles dizem que se sentem ofendidos pelo fato de você estar agitando, hasteando a Union Jack, a bandeira do seu país, que possibilitou tudo para eles. Na Austrália ainda não chegamos lá, mas já começamos a perceber isso. Acho que em Victoria acho que na semana passada ou nesta semana, saiu uma notícia porque em Victoria temos um governo trabalhista progressista. Justin T. Allen, um lunático progressista, tirou discretamente a bandeira australiana do uniforme dos agentes penitenciários e colocou as bandeiras aborígene e LGBTQ. Os agentes não disseram nada. Então você vai ver a bandeira australiana. Para muita gente, balançar a bandeira australiana vai passar a ser considerado racista e será estigmatizado. Eles não vão gostar disso. Então isso vai acontecer. Você vai ver isso. Então você vai ter que lutar contra isso. Não aceite isso passivamente. Até mesmo os britânicos, que literalmente têm cedido espaço voluntariamente para islamistas, até eles disseram: agora já chega. Por isso surgiu o movimento Raise the Colours. Você verá o australiano segurando a bandeira da Austrália e isso será considerado racista só por segurar a bandeira. Eu também falei isso e acredito que muitos australianos percebem isso. Apesar de ainda não ter ocorrido, no Reino Unido prenderam mais pessoas por postagens em redes sociais do que na Rússia, China ou outros países. Vou verificar se encontro as estatísticas. Então, no Reino Unido, mais pessoas foram presas por postagens em redes sociais do que na Bielorrússia e Alemanha, China, Turquia, Rússia, 400, olha isso, 12 mil. Acho que isso é mais do que os próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 juntos. Então, acho que vão prender pessoas comuns e talvez eu também. É por isso que venho dizendo há muito tempo que estou esperando baterem na minha porta, especialmente depois das leis contra discurso de ódio recém-criadas e apressadamente promulgadas. Foi o que fizeram no Reino Unido, né, o que não beneficia o bem público. O Ministério do Interior do Reino Unido pode prender e até cancelar a cidadania de alguém se o secretário do Interior considerar que não é benéfico para o bem público. Nós não temos isso porque nosso Supremo Tribunal, que é a mais alta corte da Austrália, já afirmou isso. Você não pode cancelar a cidadania das pessoas, porque isso é uma punição, e a punição só pode vir da lei e dos tribunais australianos, não do poder executivo do governo. Acho isso complicado, mas eles criaram uma nova lei contra discurso de ódio. Não sei se muita gente já foi presa por postagens nas redes sociais. Ainda não aconteceu na Austrália, mas não se surpreenda se acontecer, pois quem comanda lá é o mesmo grupo que destruiu o Reino Unido, França e Alemanha. É a mesma coisa, é a mesma camarilha de gente. Eu não sei. Mesmo que eu não entre nessa teoria da conspiração da grande substituição, está parecendo cada vez mais coordenado e organizado. Mesmo que talvez não exista uma grande mesa comprida onde as pessoas estão sentadas decidindo o nosso destino, mesmo que talvez não seja tão organizado assim, mas por algum motivo a ideologia deles, existem pessoas que acreditam nessa ideologia global, que estão tomando decisões, que estão criando o mesmo mundo para nós. Então seria monumentalmente arrogante e ingênuo pensar que isso não vai acontecer na Austrália. Então isso vai acontecer. Você será preso por postagens nas redes sociais. Isso ainda não ocorreu, mas é provável. Então pensei em apresentar 10 previsões. Então essas são minhas primeiras 5 previsões sobre a Austrália, que na verdade nem são previsões, porque muitos de vocês diriam: ah, vamos lá, é óbvio. Venho dizendo isso há quase 3, 4 anos, desde antes disso começar a acontecer.
Então eu só pensei que deveria dizer isso em vídeo para depois poder voltar a falar com vocês e dizer: olha, eu te falei isso em maio de 2026. Você pode achar pouco, mas ainda é algo, pois isso se concretizará nos próximos 2 anos. Então eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo com minhas próximas 5 previsões sobre a Austrália.